Em duas organizações da Rua Augusta, duas casas sempre ligadas à alfeitaria. E a alfeitaria dá-nos aquilo que está aqui, ou seja, uma aprendizagem dos tecidos, da qualidade, a forma como é enrolado e a forma como é visto os defeitos do próprio tecido, se há defeitos, se não há defeitos. Era da altura, como é que se chamava aquele lente que era o... Não me recordo, que eu tinha que ver, olhar, ver se existia ou não existia defeitos para nós devolvermos. Estamos a falar anos 60, que nós éramos influenciados só por Inglaterra. Ainda a Itália não tinha aparecido. Este gosto foi adquirido quando eu entrei nesta área. Isto foi um amor. Foi um amor, parece o primeiro amor que nós temos. Mas foi isso, foi o primeiro amor. A partir daí, as palavras do meu pai estavam sempre na minha cabeça. Faz sempre bem, ser melhor que os outros. Não te esqueças, para subirmos à montanha, custa, só com muito trabalho, mas de uma forma muito honesta, de uma forma muito reta, sem prejudicar ninguém. Isto são palavras que me ficam sempre da cabeça e eu não podia desviar desse caminho, até hoje. Mesmo em relação aos recursos humanos que eu tenho, aquilo que nós fizemos aqui, tudo isto foi dentro daquilo que o meu pai me ensinou como base e depois as cores das plantas onde eu cresci. Mas voltando ainda ao meu percurso, eu entretanto, mais tarde, fui convidado, estamos a falar, anos 60 ainda, exatamente, para uma casa que na altura foi uma casa que fez a diferença, que era uma casa que se chamava Pestana Brito e que estava onde está agora o Louis Vuitton. Marcou uma época e a partir de uma certa altura em que a preparação que eu tinha já em relação àquilo que eu gostava, em relação ao contacto, em relação ao estar com os alfaiates e com os clientes do gabinete, fez-me facilmente destacar em relação aos meus colegas e a partir daí comecei a ir para Londres. Ia 4 vezes por ano, às vezes mais, fazer as compras. Eu tive em contato com muita gente com muito saber, grandes professores, grande gente que eu tenho na minha memória, aquilo que me ensinaram, aquilo que me proporcionaram olhar para as qualidades dos tecidos, para a textura dos tecidos, como é que era feito. Não, nada. Cresci numa quinta, em contato com a natureza. Em contato com a natureza. E realmente aquilo que eu assistia era realmente na primavera, as plantas, as cores, que eram das plantas, ainda é. Eu fico doido pelas cores das plantas, sabe? Era aquilo que eu mais adoro, são as cores. Isto dá-me uma certa inspiração para aquilo que eu vou conquistando. Esta nossa organização já existia. Era uma alfeitaria de excelência, em 2 mestres. Um que era o Sr. Rosa e outro que era o Sr. Teixeira. E aquilo que eles faziam era autêntica obras de arte. Eram quadros. E havia o Sr. Teixeira que tinha um amor por mim muito grande. Pelo aquilo que eu dizia, por aquilo que ele sonhava, por aquilo que eu achava, aquilo que é a parte estética, porque a alfeitaria dá-nos também o conhecimento da parte estética. Porque quando é feito à medida, quando é feito, se aos ombros mais inclinados ou menos inclinados, se a cinta está no lugar ou não está, se a altura está a condizer com a altura do próprio cliente.
Depois a largura da perna, a largura em baixo. Ou seja, cada caso é um caso. E aí é a parte estética. Para além da personalidade própria do cliente, para além daquilo que é o cliente e que nós temos que ir acompanhando, mas sempre dando uma opinião. Sempre dando uma opinião. Na altura, quando eu me sentava no banco do jardim, aquilo que eu olhava para aqui é que esta loja teria que ter 2 montras, não muito grandes, e a entrada principal. Consegui, com um dos presidentes, não sei se era o Cacias na altura, não sei, e com o vereador, com que eu conseguisse isto. Então abrimos as 2 montras e abrimos a porta de entrada. E começámos a fazer a primeira decoração, que era lá em cima metade da loja. Depois fomos crescendo. Sempre esteve agarrado à alfeitaria. A alfeitaria, para mim, é uma coisa que está no meu sangue, é uma coisa que está na minha cabeça, é uma coisa que é viver, é uma coisa que eu adoro. Muito contente. Sabe que às vezes deito-me e começo a pensar, 78 anos, realizaste aquilo que era o teu sonho da forma como foste descriado. E estou sempre preenchido com telefonemas, com opiniões, com conselhos, aquilo que as pessoas devem ou não devem vestir, para determinada cerimónia, o que acho que é mais apropriado. Depois já tendo os netos que querem, não vais dar, mas só o seu Castro é que dá uma opinião. Então, por favor. E é exatamente isto que me dá uma certa alegria, é viver. Isto não é para dizer, isto é para sentir. Não é para dar aí com a bandeira no ar. Não, isto é para a satisfação própria. É a satisfação própria, não é propriamente para divulgar nada. É um pouco essa minha vida que eu consegui, enfim, aquelas 2 linhas que lhe ensinei, que é um pouco a coleção que eu faço à minha maneira, dentro da qualidade que transmito aos meus colaboradores e dentro das cores e dentro dos tons das cores que eu recebi da quinta que eu fui criado.